Olá, querido, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Estamos de volta, programa Um Clique de Você. Eu sou Marcos Torte, pastor da Igreja da Colheita, e quero incentivar você a estar nos mandando e-mail, né? Meu e-mail é prstort@gmail.com. Você nos envie seu e-mail falando sobre o seu problema, sua dificuldade, e que eu vou estar respondendo o seu e-mail e, dependendo do assunto, vou estar colocando aqui, né, para poder também ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema, a mesma dificuldade ou a mesma dúvida, né, que você tenha. Tá ok, querido? Eu quero já começar aqui falando sobre esse caso que temos agora aqui. Ele fala o seguinte: uma pessoa que já assiste o nosso programa, e ele traz aqui uma questão, né, de como ele pode orientar, né, os seus filhos, né? Ele diz assim: prezado pastor Marco, tenho visto seus programas e tenho gostado dos seus argumentos. Sou casada há 26 anos e tenho tentado conversar com meus filhos sobre a questão do casamento. E eles sempre argumentam que, diante de tantos divórcios, hoje em dia, até de evangélicos, casamento é uma instituição falida e que, por isso, eles não pensam em se casar. No máximo, vão se juntar com outra pessoa e, se der certo, cada um vai para o seu lado. Como falar com eles de acordo com a Bíblia? Como falar com eles de acordo com a Bíblia? Ok. Bom, Cirilo, né? Vamos chamá-lo aqui de Cirilo. O Cirilo, ele pede uma palavra, né, bíblica, né, que ele possa utilizar para orientar os seus filhos. Então, eu quero já, antes de mais nada, Cirilo, te agradecer, né, porque você tem assistido o nosso programa, e para nós é uma grande satisfação saber que ele tem sido bom para você, que tem sido bênção para a sua vida. Quanto à questão da orientação aos filhos, né, embora eu vou dar aqui alguns argumentos que você pode utilizar com seus filhos com respeito à importância do casamento, mas o mais importante para os seus filhos é eles identificarem em você, né, a realidade de um casamento adequado, satisfatório, de um casamento abençoado, para eles se sentirem estimulados a também virem a se casar, né? Porque, de repente, uma família onde marido e mulher vivem realmente intensos conflitos pode gerar realmente no coração dos filhos, né, um sentimento averso à questão do casamento. Ok? Então, primeiro, né, quando você tem 26 anos de casado, então eu acredito, né, que você, né, deve ter um casamento estruturado, um casamento que anda bem, né? Ou, se não é isso, né, se não for assim, então você precisa realmente buscar em Deus, né, a estrutura do teu casamento, para que realmente você possa estar orientando os seus filhos adequadamente, com a sua própria experiência. Porque se existe uma coisa que ensina de verdade, essa coisa se chama exemplo, né? O exemplo, né, já é uma frase que já existe, eu não me lembro agora exatamente quem foi que a pronunciou, mas ela diz que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, mas é a única. Então, o teu exemplo como marido, né, como a tua esposa como mulher, né, então, como o exemplo de casal que vocês dão para os seus filhos, vai ser realmente determinante, né, vai ser fundamental, né, naquilo que seus filhos vão pensar com respeito ao casamento. Mas nós vamos estar aqui abordando algumas coisas aqui importantes que você pode utilizar como argumento, né, para os seus filhos. E antes de ler, né, aqui em Gênesis capítulo 1, antes de qualquer coisa, dizer para você o seguinte: que o casamento nunca será uma instituição falida. Primeiro, que ele não é uma instituição humana. O casamento não foi estabelecido porque o homem quis, né? O casamento não foi estabelecido porque o homem planejou, né? O casamento foi instituído porque essa é a vontade de Deus para o homem e para a mulher. Ok? Então, nunca será uma instituição falida. Nunca será, né? Ainda que sabemos que muitos divórcios têm acontecido, realmente até entre evangélicos tem acontecido muitos divórcios, né? O casamento tem sofrido ataques terríveis, né?
podemos dizer assim, que forças contrárias têm se levantado contra a família de uma forma intensa. Mas entenda bem, o casamento não é uma instituição falida, a família não é uma instituição falida, porque são estabelecidas por Deus e não pela vontade do homem. Aqui em Gênesis capítulo 1 começa o nosso argumento. Versículos 27 e 28 fala assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E lá em Gênesis 2, verso 24, fala assim: portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Muito bem. Olha só, os dois textos que nós lemos mostram Deus instituindo a família, né? Quando Deus cria o homem, Deus cria macho e fêmea. Deus cria homem e mulher. Deus os estabelece e libera uma palavra para eles: frutifiquem, multipliquem, né? Quer dizer, estabeleçam a família, né? E multipliquem, tenham filhos, né? Façam, enche a terra, né? Então essa é a proposta de Deus para o homem e a mulher. Já de cara é uma proposta familiar. Não é para que o homem e a mulher vivam cada um as suas vidas, não, é para que eles vivam e estabeleçam uma unidade familiar. Já no segundo texto que nós lemos, fala assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, né? Primeiro ponto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Segundo ponto, unir-se-á a sua mulher. Terceiro ponto, serão os dois uma só carne. Primeiro item aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe. Por que deixará o homem seu pai e sua mãe? O homem, no momento que ele pensa no casamento, ele tem que pensar que a partir de agora é ele que assume a responsabilidade. Por que muitos casamentos têm falido, né? Porque o casamento como instituição divina não está falido. O casamento, da maneira como as pessoas imaginam, esse está falido mesmo. O casamento, a moda da sociedade, como ela tem sido estabelecida hoje, realmente esse tipo de casamento está falido. Que tipo de casamento? É um casamento que o marido não assume a responsabilidade da sua casa. Muitos casos ainda ficam na dependência do pai e da mãe financeiramente, né? Ele casa e não estabelece a sua casa, vai morar às vezes na casa do pai ou na casa da sogra. Quer dizer, então o primeiro ponto para o casamento como instituição divina já é o marido, o homem, assumir a sua responsabilidade. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, já estabeleceu aqui um ponto importante para que realmente esse casamento venha a se concretizar de fato, né? Tem aquela de tentar, né? Ah, eu vou e se não conseguir... Não tem esse negócio de eu vou e vou tentar e volto, né? Essa ideia é uma ideia da sociedade hoje. A gente se junta, se não der certo a gente separa. Então essa é uma mentalidade errada para o casamento. A mentalidade certa começa aqui: deixará o homem seu pai e sua mãe. O que isso quer dizer? Assume a responsabilidade daquilo que você está se propondo agora. Você agora é o responsável por essa família que começa. E você tem que dar tudo, né? Tem que ir lá. A responsabilidade agora é sua, a autoridade agora está sobre você para conduzir agora a sua família, ok? Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, unir-se-á à sua mulher. O que isso quer dizer? Fala de uma união legal e pública. Uma união legal e pública. O que isso quer dizer? Simples. É claro que Adão e Eva, né, lá no Jardim do Éden, não tinham um cartório, né, para ir lá, vão lá, o casamento aqui de Adão e Eva, pai e mãe. Não, eles não tinham nem pai e mãe, né, não tinham nem cordão umbilical, né? Então assim, não é dessa relação. Mas a nação de Israel, né, ela também não há no Antigo Testamento lá que havia uma certidão de casamento. Não está escrito isso lá, mas a nação israelita era uma nação teocrática, né? Era como se fosse assim, como o Estado e a igreja fosse uma coisa só, vamos dizer assim. Então, quando havia uma festa de casamento, né, aquela festa de casamento, que era uma festa que durava dias, onde
todos os familiares e amigos eram chamados para aquele momento, naquele momento ali já estava estabelecida a legalidade daquela união. Ok? Então já era uma união legal e pública. Hoje, né, na nossa sociedade, né, o nosso Estado é um Estado laico. Ok? O que isso quer dizer? Que não é a liderança religiosa que vai estabelecer um casamento. Quem estabelece um casamento hoje na nossa sociedade, aqui no Brasil, né? No Brasil, uma sociedade democrática, é o Estado. O Estado estabelece, né, quem está casado. Como que isso acontece? Indo no cartório, registro civil. O pastor não faz casamento, o padre não faz casamento, nem o líder religioso pode fazer casamento. Quem pode fazer o casamento é o juiz de paz, né? E quando o casamento é religioso com efeito civil, onde o pastor está ali no lugar, né, o pastor, o padre está no lugar do juiz de paz, o casal teve que ir no cartório e solicitar a habilitação do casamento, para que esse casamento viesse realmente a acontecer. Então, no casamento, então já está estabelecido também o que se chama união legal e pública. Ok? Muito bem. Agora o terceiro ponto. Serão os dois uma só carne. É aqui que entra a relação sexual. Então, ó, o homem já saiu da sua casa, já teve a união legal e pública, e agora então parte para os finalmente, né? Que é a questão sexual, né? Os dois uma só carne, fala da relação sexual. Claro que não só da relação sexual. Serão uma só carne, né, sexualmente, serão uma só carne nos seus projetos, serão uma só carne, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? Haverá, né, a cumplicidade, né, na sua vida, nas suas vidas, haverá compromisso, haverá parceria, haverá companheirismo, né, haverá afeto, né? Então, tudo isso acompanha uma só carne. Na mentalidade da sociedade de hoje, né, o casamento é ligado apenas à questão sexual. Por isso, vão lá e junta, né? Vamos ver, você sentiu, né, a afeição sexual, a atração. Então, vamos lá, vamos ver como é que acontece. Aí, se for bom, se tiver, né, química, né, então vai tudo bem. Se não tiver, cada um vai para o seu lado. Mas só que esse não é o princípio bíblico para o casamento. Por falta do princípio bíblico no casamento, é que tem surgido muitos divórcios. Por isso que muitas pessoas dizem que o casamento é uma instituição falida. Ela é uma instituição falida da maneira como a nossa sociedade tem exposto o casamento. Mas se nós atentarmos para os princípios bíblicos, o casamento não é uma instituição falida, nem nunca será. Tá ok? Deixa eu ler ainda mais um texto aqui para você. Um texto aqui de Hebreus, né? Hebreus capítulo 13, verso 4, que diz assim, ó: digno de honra seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Digno de honra seja entre todos o matrimônio. Então essa é a maneira como nós precisamos enxergar. Hoje não se vê o matrimônio com honra, né? Não se vê de uma forma geral. Claro que existem pessoas que ainda, né, veem o matrimônio como algo importante na vida de um homem e de uma mulher, né? Pessoas que sonham com esse momento, pessoas que desejam esse momento, mas que ainda assim elas não têm se conduzido, né, com princípios bíblicos para que esse seu casamento seja estabelecido. Nós precisamos buscar os princípios bíblicos para o casamento para podermos ter uma vida conjugal sadia, uma vida conjugal saudável, uma vida conjugal que realmente seja exemplo para que outras pessoas possam tê-lo como referência, né? Para que outras gerações o vejam como referência, né? Como eu estava tentando explicar, né? O casamento na sociedade de hoje, ele começa simplesmente pela paixão, né? E o casamento não é só a questão da paixão, ainda que ela possa acontecer, né? O casamento, né, é sinônimo de parceria, é sinônimo
de estar junto, de entender que no momento que eu cair, eu tenho alguém que possa me levantar, eu estou junto com alguém que vai poder celebrar comigo, que vai alegrar comigo, que vai festejar comigo, que vai sonhar comigo, que vamos ter projetos juntos, e ainda que de repente alguns projetos não sejam o mesmo, mas eu me alegro pela felicidade do outro de alcançar o sucesso naquele projeto, porque ele é um comigo, né? A verdade, o casamento hoje é tido como a busca da felicidade. E não é assim. Na verdade, a verdadeira felicidade é encontrada quando nós buscamos a felicidade do outro. Essa é a grande realidade, né, para o casamento. Aquela ideia assim de, eu tenho que procurar a minha outra metade, aquela metade que vai me completar perfeitamente, e tudo vai dar certo, eu vou ser só feliz, só alegria para todo sempre. Isso é uma irrealidade, isso não é uma verdade, isso não é um princípio bíblico, não é um fundamento bíblico para o casamento. Mas haverá empenho, deverá haver investimento um no outro, né, para que realmente as coisas venham a se encaixar. Às vezes um vai ter que abrir mão de uma coisa, outro vai ter que abrir mão de outra, para que realmente esse casamento possa ser conduzido em paz, em alegria e felicidade. Casamento tem tudo para dar certo, né, para que haja felicidade, para que haja prazer, desde que nós estejamos dentro do fundamento bíblico. E pode dizer para você que o principal fundamento de um casamento é quando ele não é estabelecido apenas por duas pessoas. É quando ele é estabelecido em três: o homem, a mulher e Jesus. Jesus sendo o centro no seu casamento. Né? Como diz o sábio Salomão, o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Querido, que eu possa ter sido claro com você, que você possa ter me entendido, que Deus te abençoe, né? E que os princípios bíblicos para o casamento possam ter mostrado a você que o casamento não é, nem nunca será uma instituição falida. Ele é uma instituição divina, né? E como diz Jó, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E o casamento é um plano de Deus para a vida do homem e da mulher. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Lembrando que estamos sempre a um clique de você, tanto na TV quanto no YouTube. Um grande abraço. Deus o abençoe poderosamente.